Imaginemos o seguinte cenário. Há meses, mesmo, que andamos à procura daquela oportunidade perfeita de investimento, ou da casa de sonho, Uhum. e de repente aparece a notificação no ecrã, as fotografias são incríveis, a localização é exata, o preço até está dentro do nosso orçamento. É um momento de sorte, não é? Exato. Então, pegamos logo no telemóvel, ligamos para a agência para marcar uma visita presencial para a manhã seguinte, mas a resposta do outro lado da linha é um autêntico balde de água fria. Lamentamos, mas o imóvel já foi vendido. Pois, isso acontece cada vez mais. E o mais assustador no meio disto tudo não é termos perdido o negócio para um casal que foi mais rápido, nem para um investidor que chegou ali e ofereceu mais dinheiro em numerário. Claro. Perdeu-se o negócio porque um algoritmo de inteligência artificial analisou o ativo, validou a rentabilidade, aprovou o risco e fechou a compra digitalmente. E fez isto tudo naqueles 10 minutos que nós demorámos a tentar agendar uma visita presencial para conhecer a equipa. Bem-vindos ao novo mercado imobiliário. É verdade. É uma transição que, pode parecer pura ficção científica para muita gente. Mas é a realidade nua e crua das transações de hoje. Sem dúvida. Aquele mercado tradicional do passeio de fim de semana a olhar para as montras das agências, isso está a desmoronar-se a uma velocidade vertiginosa. E é exatamente essa a ruptura que temos hoje em cima da mesa na nossa análise. A nossa exploração foca-se num documento que é, no mínimo, bastante provocador. Muito provocador mesmo. É um manifesto lançado por uma plataforma de investimento chamada Quero Cuidados Home. E o título não deixa, assim, grande margem para interpretações simpáticas. Chama-se O Fim das Imobiliárias como as Conheces. Sabes, o que torna este documento tão relevante para a nossa análise não é propriamente a publicidade à plataforma em si, Claro que não. mas é o facto de ser um sintoma claríssimo de uma mutação estrutural. Ou seja, funciona como uma radiografia perfeita do que está realmente a acontecer no terreno aqui em Portugal. Pois. Eles estão apenas a dizer em voz alta o que os grandes fundos e os investidores mais sofisticados já sabem há muito tempo. Então, o objetivo do nosso mergulho profundo hoje é descodificar esta brutal revolução. Queremos perceber os mecanismos por trás disto tudo. Será que o modelo tradicional de comprar e vender casas, de visitar o espaço, negociar cara a cara, está efetivamente morto? É a grande questão. E mais importante para quem nos ouve, se as regras do jogo mudaram de forma tão drástica, como é que o cidadão comum consegue sequer competir, quer esteja à procura do seu primeiro apartamento ou a tentar construir um portfólio de rendimento passivo até ao final do ano? Como é que se sobrevive no ecossistema dominado por inteligência artificial e automação? A resposta curta é que a ignorância tecnológica no imobiliário passou a ter um custo financeiro altíssimo. Uau! Altíssimo. Sim. Conhecer as regras de há 10 anos já não serve absolutamente nada. O custo de oportunidade de ser analógico num mercado digital é, na prática, a irrelevância financeira. Ficas para trás. Ok, vamos lá desconstruir isto. O manifesto começa por atacar logo diretamente a linha da frente do imobiliário tradicional, a chamada visita por curiosidade. Exato. O ir só dar uma espreita dela. Pois, para enquadrar isto, eu gosto de pensar na evolução do consumo de entretenimento. Lembro-me perfeitamente da era dos clubes de vídeo. Oi. Clássico. Ao sábado à tarde, íamos passear pelos corredores, olhávamos para as capas das cassetes, líamos as sinopses e escolhíamos um filme quase por instinto. Era um programa de fim de semana. E o mercado imobiliário operou assim durante décadas, não foi? A visita física era o método de descoberta. As pessoas iam ver a casa para descobrir se gostavam ou não dela. Nem mais. Mas o documento da Quero Cuidados afirma categoricamente que esse comportamento sofreu uma mutação irreversível. Certo. A jornada de compra agora, dizem eles, começa 100% no digital. O que é fascinante aqui é o mecanismo por trás do que a fonte chama de filtro de poder. Filtro de poder, explica lá isso. O digital já não é apenas um catálogo online, onde se folheiam fotografias bonitas, tipo isso a internet de 2010. Pois é. Hoje, o digital atua como uma barreira implacável. Estamos a falar de visitas virtuais a 360 graus imersivas, sim, mas, sobretudo, de algoritmos que fazem a valorização preditiva dos ativos em tempo real. Em tempo real. Lá está. Exato. Mais de 90% das pesquisas começam neste ambiente hipercontrolado. E a função deste filtro é separar cirurgicamente o que é matematicamente viável daquilo que é uma pura perda de tempo. Portanto, a ideia de ir ver um imóvel só para tirar as teimas ou para sentir a energia do espaço, isso é, segundo esta nova lógica, um erro estratégico.
Grave. É um desperdício total de recursos. A cronologia do negócio inverteu-se por completo. Antigamente, a visita presencial era o ponto de partida, o início da conversa com o consultor. Sim. Hoje, a agência física e a visita ao imóvel passaram a ser a linha de chegada. Incrível. Quando um investidor ou um comprador moderno decide deslocar-se fisicamente a uma propriedade, a decisão técnica, a viabilidade financeira e a análise de mercado já estão totalmente fechadas e validadas. Pelos dados, não é? Exatamente, validadas pelos dados. A visita física, quando chega a acontecer, serve apenas como uma formalidade, uma confirmação. A maçaneta da porta é a última coisa em que se toca, não a primeira. E é aqui que a coisa fica mesmo interessante. Porque esta mudança na jornada de compra alterou drasticamente o perfil de quem está a comprar, criando ali um choque de gerações no terno. Sem dúvida. Nota-se imenso. O manifesto aponta que os clientes atuais chegam à primeira reunião com uma bagagem de informação técnica muito superior à de muitos consultores da chamada velha guarda. Pois, os consultores tradicionais ficam muitas vezes sem resposta. Mas deixa-me fazer aqui um pouco de advogado do diabo. Será que não estamos a perder algo essencial neste processo? Como assim? Se nós reduzirmos uma casa a uma mera folha de cálculo de rentabilidade, a um histórico de preços e à eficiência energética, nós estamos a retirar a emoção de uma das compras mais importantes da vida de alguém. Quer dizer, será que a luz natural da sala e a vista da varanda deixaram pura e simplesmente de importar? Eu não diria que a emoção se perdeu. A emoção apenas mudou de lugar e mudou de foco. Ok. Se ligarmos isto ao panorama geral da economia e da inflação, percebemos rapidamente porquê. Num mercado tão altamente competitivo como o português, o luxo de comprar com base no impulso romântico é extremamente perigoso. É verdade. Pode sair muito caro. A emoção do comprador moderno já não deriva da cor das paredes da sala. A emoção vem da segurança de um investimento blindado, de uma yield garantida no final do mês. Percebo. A plataforma chama a isto curadoria assertiva. Até porque essa emoção inicial de ver uma casa bonita é, na verdade, muito facilmente manipulável, não é? Totalmente. Todos conhecemos aquele clássico truque das fotografias com lentes de grande angular. Fazem um corredor minúsculo para ser a pista de aterragem de um aeroporto. Exato. Ou o uso daqueles filtros de luz que escondem completamente a umidade nas paredes. E é exatamente por isso que as coisas mudaram. A nova geração de compradores recusa-se categoricamente a aceitar essas ilusões ópticas. Já não caem na conversa fiada. Exigem outra postura. A exigência passou a ser a transparência radical. Os dados concretos substituíram a lábia do vendedor, porque a folha de cálculo não mente sobre a falta de isolamento térmico. Estás a ver? Claro. Por isso, a exigência por métricas exatas tornou-se inegociável. Qual é o histórico real das flutuações de preço daquela rua específica nos últimos 5 anos? Qual é a certificação e eficiência energética exata do imóvel? E a eficiência energética hoje não é só uma modernice. Claro que não. A eficiência energética não é apenas uma preocupação ambiental simpática. É um fator que impacta diretamente os custos de manutenção mensais e que, consequentemente, destrói ou salva a rentabilidade de um investimento a longo prazo. A premissa do documento é muito dura, mas é muito clara. Se um ativo não é digitalmente rastreável e se a sua viabilidade financeira não puder ser provada através de dados concretos antes da visita, então nem vale a pena levantar da cadeira. Nem mais. É uma otimização implacável do tempo, é a eliminação de todo o ruído. Tudo o que não pode ser medido é pura e simplesmente ignorado. Mas esta obsessão absoluta por dados traz-nos a um novo e enorme problema: a velocidade. Pois, a rapidez do mercado. Se toda a gente tem acesso a estas plataformas e a estas métricas, o mercado transforma-se numa autêntica corrida armamentista. E o material descreve isto de forma muito vívida ao falar de uma dor latente no imobiliário atual. A dor de falhar os negócios. Exato, a frustração de falhar negócios. E porquê? Porque enquanto o comprador tradicional está a perder dias em telefonemas, a tentar alinhar horários para reuniões presenciais, alguém a usar tecnologia de ponta já absorveu os dados e executou a compra. É muito mais rápido.
Isto faz-me lembrar imediatamente a negociação de alta frequência na Bolsa de Valores. O chamado High Frequency Trading é uma analogia brilhante para o que está a acontecer. Exato. Em Wall Street, nós sabemos que os algoritmos e os supercomputadores compram e vendem pacotes de ações em milissegundos, antecipando sempre aos pequenos investidores. Sim, só que aí estamos a falar de números em ecrãs. Pois, mas aqui estamos a aplicar essa mesma lógica preditiva a prédios. Exato. Apartamentos de cimento e tijolo. Como é que é suposto um cidadão comum, que tem o seu emprego das 9 às 5, competir com o que o manifesto descreve como consultoria de elite? É um desafio gigante. Ou, ainda mais assustadormente, competir com entidades como o Bot Invest 5G. A fonte apresenta este bot como um assistente imobiliário digital desenhado especificamente para o crescimento escalável. Mas o que é que isso significa na prática? Isto levanta uma questão importante sobre o que é o verdadeiro braço armado desta revolução tecnológica. Conta-nos tudo. O Bot Invest 5G não é apenas um motor de busca glorificado. É uma entidade que não dorme, que está constantemente a varrer o mercado, a cruzar variáveis que o humano demoraria semanas a compilar. Mas é claro. A velocidade de que falamos vem da capacidade de processar em tempo real os tais dados de que falávamos, histórico de preços, tendências de valorização de uma determinada freguesia, o cruzamento com a eficiência energética e até comparação imediata com as taxas de juros atuais. Incrível. Quando o algoritmo detecta uma assimetria no mercado, ou seja, um imóvel cujo preço pedido está abaixo do valor real que a máquina projeta. Ele emite logo o alerta ou inicia o processo de transação. Antes de sequer aparecer nos sites. Muito antes. Antes que o ativo chegue às montras das ruas ou aos portais de listagem pública. Ou seja, o comprador de retalho, a pessoa comum, que vai passear aos portais imobiliários ao domingo à noite para ver casas, está basicamente a ver as sobras. Dói admitir, mas sim. Está a ver o que os algoritmos e tal consultoria de elite decidiram que não tinha margem de lucro suficiente para eles. É o custo letal da lentidão analógica. E é por isso que a fonte defende que as agências modernas já não vendem apenas paredes e tetos. Elas vendem ecossistemas de eficiência. Ecossistemas. O mercado exige um modelo omnichannel e, por omnichannel, entende-se um sistema híbrido e fluido. A capacidade de avaliar um ativo por inteligência artificial, negociar rapidamente os termos por WhatsApp de forma direta. Tudo pelo WhatsApp. Sim, e assinar contratos digitais com total segurança jurídica. Tudo isto sem as fricções burocráticas do passado. Quem insiste em fechar negócios apenas com apertos de mão e papelada física está, por definição, fora do jogo competitivo. O que nos leva ao próximo ponto desta metamorfose. Porque esta modernização profunda não mudou apenas a forma como transacionamos o imobiliário. Mudou também, de forma muito radical, o que estamos a comprar e a arrendar. Completamente. Ao olharmos para os exemplos práticos e para as listagens de ativos que a fonte fornece, a diversificação é alucinante. Claro que ainda encontramos o pão nosso de cada dia, residencial. Sim, o mercado habitacional não acabou. Eles mencionam a venda de um apartamento T2 clássico, no Luso, ali na zona da Minhada, por 157.500 euros. Ou um outro T2 em Alpiarça, com um terraço, por 169.900. Valores ainda acessíveis para algumas famílias. Exato. A habitação tradicional não desapareceu de todo. Mas a verdadeira surpresa, onde a tal disrupção atinge o seu pico máximo, está na secção de comércio e serviços especializados. É aí que o mercado se afasta definitivamente do passado. Totalmente. A oferta comercial deixou de ser apenas a venda de um espaço vazio, em bruto, no resto do chão de um prédio, onde o comprador fica com o ónus de imaginar um negócio, de tratar de licenças camarárias durante meses a fio e fazer obras de adaptação dolorosas. Exatamente. A fonte fala de ativos turnkey, ou seja, espaços-chave na mão desenhados para gerar rentabilidade e rendimento passivo imediato. No próprio dia da escritura, o espaço já está a render. É impressionante. E os exemplos que dão são muito, muito específicos. Falam de clínicas de estética totalmente equipadas na zona da Amora por 220 mil euros. Falam de policlínicas no Seixal por 198 mil. Ou lojas na Torre da Marinha já prontas a operar. E não se ficam por aí. Não. E depois entram num nicho de arrendamento que acho fascinante, que é o arrendamento especializado para a economia digital. Muito inteligente da parte deles. Mencionou a disponibilização de estúdios equipados para gravação de podcasts no Seixal, plataformas físicas desenhadas para broadcast e live streaming, e até salões para eventos corporativos.
Então, o que é que isto tudo significa? É uma mudança de paradigma. Estará a agência imobiliária do futuro mais parecida com uma incubadora de startups e um estúdio de produção multimédia do que com um mero intermediário que vai mostrar casas ao fim de semana? É o conceito de Spice as a Service, o espaço físico transformado num serviço contínuo. Explica melhor essa ideia. É o equivalente no imobiliário àquilo que o software fez com as subscrições. Cria-se ali um momento de iluminação quando percebemos que um investidor não está a comprar metros quadrados. Ele está a comprar uma máquina de fazer dinheiro, chave na mão. Uau! Quando transacionam aquela clínica na Amora que mencionaste, entregam um modelo de negócio em funcionamento. A dor de cabeça das licenças, da instalação de equipamentos, do planeamento do espaço já foi toda resolvida e precificada pela agência. Facilita imenso a vida a quem quer investir, claro. E a aposta em estúdios de podcast ou de live streaming mostra uma leitura algorítmica perfeita das necessidades atuais. A economia dos criadores de conteúdo precisa desesperadamente de infraestruturas físicas hiperespecializadas, mas não tem o capital nem o interesse para imobilizar fundos em obras de insonorização, por exemplo. O imobiliário moderno preenche essa lacuna entregando o produto finalizado. E repara, o controle deste ecossistema não termina na entrega da chave. O Manifesto da Caro Cuidados faz muita questão de sublinhar uma vasta oferta paralela de serviços. Serviços que suportam o próprio imóvel físico. Sim, eles cobrem tudo. Se for necessário intervir, eles acoplam logo ali serviços de remodelações de interiores. Têm equipas prontas para colocação de tetos falso em peladura, instalação de sistemas de ar-condicionado. E até apostam forte no homestaging. O homestaging faz muita diferença hoje em dia. Sem aquela preparação estética e cenográfica de uma casa para maximizar o seu apelo visual no mercado e acelerar a venda. É literalmente fechar o ciclo completo do negócio. Sabes qual é o objetivo desta verticalização de serviços? É mitigar o risco até perto de zero. Pois, faz sentido. Ao dominar todas as etapas da cadeia, desde a validação preditiva do preço à rapidez contratual via WhatsApp, passando pelo tal formato de chave na mão e terminando na reabilitação física do espaço, como peladura ou ar-condicionado, garante-se que o ativo nunca entra em dormência. Nunca para. Exato. No mercado de alta velocidade em que vivemos hoje, um imóvel vazio ou inoperacional à espera de obras não é apenas um aborrecimento, é uma hemorragia de capital inaceitável para quem investe. O que nos obriga a recuar um passo e a olhar para o panorama geral de tudo isto que discutimos hoje. Peguemos em todas estas peças do puzzle. Sim, vamos lá juntar tudo. A morte da visita física de descoberta, a hiperdependência de algoritmos preditivos, a necessidade extrema de transparência de dados, a velocidade quase inumana das transações e a transformação de espaços vazios em negócios-chave na mão. É muita mudança junta. É. Porque é que quem nos está a ouvir agora, talvez a conduzir para o trabalho ou a treinar no ginásio, deve importar-se com as visões de um manifesto imobiliário? Porque, na prática, quer se trate de alguém que anda à procura de comprar o primeiro T2 para iniciar a sua vida, ou de alguém que olha estrategicamente para 2026 com o intuito de aplicar as poupanças e criar fontes fiáveis de rendimento passivo, a grande lição a reter é que a ingenuidade passou a ser o imposto mais caro do mercado. Sem dúvida, não há qualquer margem para romantismos. Ignorar a camada tecnológica é perigoso. Achar que não é preciso cruzar o histórico de preços com a eficiência energética, desconfiar dos contratos digitais e preferir o papel ou desvalorizar as ferramentas analíticas em prol do puro instinto, isso é assinar de olhos vendados um atestado de mau negócio. Assinar por baixo. A era de ficar sentado num sofá à espera que a sorte bata à porta acabou definitivamente. O mercado não premia a paciência, premia a informação processada com extrema rapidez. E, para concluir, toda esta análise deixa-nos com um pensamento final que é tão fascinante quanto provocador. Hoje, vimos muito detalhadamente a ascensão e o domínio absoluto do filtro digital. Vimos mesmo. Vimos como a exigência por dados técnicos, concretos e a eficiência analítica não só superaram a emoção tradicional, como se tornaram o próprio motor da compra. Vimos as inteligências artificiais como o Bot Invest 5G a assumirem o papel de oráculos preditivos, que validam financeiramente os negócios antes de nós sequer os vermos com os nossos olhos. É assustador, mas é a realidade. E se estas ferramentas híbridas e algoritmos continuarem a afinar a sua precisão, tornando-se virtualmente infalíveis na curadoria de ativos rentáveis e seguros,
Será que estamos a caminhar a passos largos para um futuro onde a norma absoluta será a compra de apartamentos e de espaços comerciais de centenas de milhares de euros de forma inteiramente cega? Ou seja, um futuro onde transacionar imóveis se torna tão abstrato e automatizado como comprar ações de uma empresa tecnológica, em que confiamos inteiramente no modelo de risco e na avaliação feita pela máquina, descartando por completo a experiência sensorial do espaço. Exatamente isso. Um futuro onde nós nunca, em momento algum do processo, colocamos os pés no espaço físico antes de assinarmos a escritura. Deixar a maior decisão financeira das nossas vidas inteiramente nas mãos do algoritmo. Porque, no fundo, a matemática pura simplesmente confere mais garantias do que os nossos próprios olhos. Dá muito que pensar. Fica esta reflexão para quem nos acompanha. O tijolo e o cimento continuarão lá, pesados e sólidos como sempre, mas o mercado que os rodeia tornou-se invisível e totalmente digital. Na nossa exploração de hoje, percebemos que as velhas regras mudaram para sempre. Um grande obrigado e até à próxima.